Abrimos as portas do Clube Privado para mais uma sessão nesta parceria tripartida entre o Diário As Beiras, Figueira TV e Foz do Mondego Rádio, para darmos as boas-vindas à vereadora Ana Carvalho. Não sei como é que tem as suas mãos, mas a verdade é que tem um processo escaldante entre mãos, que é o PDM. Entre os diversos pelouros de que é titular, tem o urbanismo. Sim. E é precisamente nesse âmbito que lhe tocou o PDM, no Plano Diretor Municipal, também. A revisão do Plano Diretor Municipal. Começo por perguntar-lhe, antes de mais, agradecer-lhe por estar aqui connosco, por perguntar-lhe quem é que teve a ideia de avançar com a revisão do PDM em ano de eleições autárquicas. Não, a revisão do PDM não avançou este ano. A revisão do PDM então avançou em 2013. Avançar com a discussão, o período da discussão pública da revisão do PDM em ano de eleições autárquicas. Não foi uma ideia, foi um processo. Portanto, tal como eu estava a explicar, iniciámos em 2013, com toda a documentação, elaboração. Depois, em 2014, foi aprovado o plano estratégico e foi aprovada a abertura, aí sim é que foi aprovada a abertura da revisão do PDM, finalmente. Ou a reabertura novamente, porque já tinha sido reaberta em 98. E, portanto, depois houve todo um processo, houve 4 sessões plenárias com a Comissão de Acompanhamento do PDM. Para essas sessões ou reuniões plenárias é apresentada uma série de documentação que também tem que ser desenvolvida e, portanto, isto foi todo um processo ao longo de 3 anos e o culminar foi agora, não foi de propósito. Antes, pelo contrário. Presumo que não tenha sido de propósito, porque os estragos eleitorais podem ser consideráveis, admite? Eu julgo que não, porque esta proposta de PDM é muito melhor do que a anterior. Portanto, sob o ponto de vista do município e dos municípios, ficam muito do que é existente, não é? E, portanto, do que o atual PDM. Atual, que está suspenso neste momento. Como falou momento. que a revisão esta é superior à anterior, ou seja, porque o PDM é revisto pela primeira vez. É pela primeira vez, claro. Uma revisão profunda é a primeira vez. Eu pensava que estava a referir-se ao início do processo de revisão do PDM herdado do Executivo Social-Democrata, que estava ainda bastante incipiente, não é? Estava bastante. O que é que nós aproveitámos aí desse início desse processo? Foram os contributos dos municípios, que nessa altura, como o PDM tinha saído em 94, era muito recente, as pessoas ainda estavam com muita motivação para reclamar, para dar contributos e, portanto, nessa altura foram recolhidos muitos contributos e depois, posteriormente, também. Mas foi o que foi aproveitado nessa época de revisão. Não a tentativa de revisão falhada. Sim. Portanto, que se lixem as eleições, não é? Tem que ser, porque o interesse público acho que se tem que sobrepor às eleições e porque eu que estava a dizer, também é uma promessa eleitoral. A revisão do PDM também foi uma promessa eleitoral nossa. Sim, mas é uma promessa eleitoral que vem do primeiro mandato. Já está no segundo mandato. E, portanto, temos mesmo que a cumprir. Não era uma promessa eleitoral que referia que tinha de ser no último ano ou um mês antes das eleições autárquicas de 2017. Foi o ano em que foi possível. Claramente foi o ano em que foi possível, porque o PDM e a aprovação do PDM não depende só da Câmara, depende de 26 entidades. E todas elas têm que dar o parecer 4 vezes. E foi necessário recolher e chegar a um consenso com esses pareceres e assim que foi possível, foi colocada em discussão pública em março deste ano. Acredita que a urbanização de parte do Horto Municipal, são 12 mil metros quadrados, é viável depois de toda a controvérsia que ela gerou e as Assembleias Municipais, a extraordinária e a ordinária que se realizou na semana passada, em que foram novamente, em que o assunto foi novamente abordado com forte contestação, até no período antes da ordem do dia, com a intervenção de populares a manifestarem-se contra, já tinham ido antes também à reunião de Câmara. O Presidente da Câmara, aliás, João Ataíde, admitiu poder rever a posição. Acha que este processo fica sem efeito, tal como está apresentado? Não, acho que é assim. Nós temos 400, até o momento já temos 410 contributos de munícipes e de movimentos, de cidadãos, etc. E, portanto, este é mais um contributo que tem que ser analisado, tem que ser ponderado. Obviamente que os contributos de movimentos de cidadãos têm que ter outra abordagem, outro cuidado e outra atenção do que quando é um contributo meramente pessoal. Mas os argumentos que são utilizados, que era o Corredor Verde de Alberto Pessoa, porque a nossa cidade foi bastante planeada por várias pessoas importantes e arquitetos, paisagistas relevantes, como o Ribeiro Teles, o Alberto Pessoa, e o Corredor Verde natural das Abadias não é ali. O Corredor Verde é o que existe ao lado do Leclerc, tanto que vem da Serra, ao lado do Leclerc, passa por entre os prédios, no fundo é o seguimento da linha d'água, que depois é a linha d'água das Abadias. Bem, depende da amplitude do Corredor Verde. Não, é o Corredor Verde que estava planeado por Alberto Pessoa, era esse. Também pode ir para o Parque de Campismo, pois, pode ir para a cidade toda, pode ser um Corredor
verde. Seja como for, também como a Ponte Galém, também era um corredor verde. Tem várias descontinuidades já o corredor verde, mas a questão é a seguinte, acredita que esta proposta vai para a frente ou não? Porque o Presidente da Câmara disse não lutarei pelo Horto Municipal, ou seja, no fundo deixou cair a proposta na Assembleia Municipal. É que para nós aquilo é um detalhe tão ínfimo do PDM, portanto aquilo corresponde, por acaso tive cuidado de fazer as contas, 0,003% do território, daquilo que está a ser discutido. Sim, mas portanto, o território. Certo, mas é um detalhe para nós e para a proposta. Mas não é para muitos figueirenses. E por isso mesmo é que o Presidente diz que tem que ser analisado e não se vai debater nesse está sentido. Preparada, concorda que se abdique desse detalhe, como lhe chamou? Eu acho que nós temos que estar preparados para que o interesse público prevaleça. Se a maior parte dos figueirenses é contra que haja um prolongamento do Foz Plaza ou essa possibilidade, se nós sentirmos que a maioria, e que isso é um fator negativo para a cidade... Não dá para fazer um referendo local sobre esse assunto? Não, faço-lhe a pergunta a sério. Claro que sim. Estava a falar a sério. Até pode ser uma hipótese, mas não no âmbito do PDM, porque não é o PDM que vai vender o terreno. Claro. Portanto, isso a seguir... Pois será a Câmara. No fundo, a seguir, não será, porque será uma decisão da Assembleia, sempre. E da Câmara, não do Presidente. Mas que propõe a Câmara. Eu também disse da Câmara, não disse do Presidente. E que terá que ser votada e terá que ser ponderada. E nessa fase, sim, mas se a Assembleia se a próxima Assembleia Municipal tiver maioria do partido que vencer as eleições, e se esse partido for o PS... portanto, a proposta está a partida garantida, ou seja, a aprovação está a partida garantida. Isto tem a ver precisamente com a ampliação do Foz Plaza, do Centro Comercial Foz Plaza. A senhora vereadora reconhece que cometeu uma gafe política ao dizer para a comunicação social, neste caso para o Diário As Beiras, se quiser, a mim enquanto jornalista, e que foi publicado, que o Foz Plaza tem interesse em ampliar o centro comercial para aquela zona, apesar desse terreno a vir alienar-se, ser vendido em asta pública. Não acha que é uma questão de transparência. Que circunscreveu a discussão, o debate em torno desse aspecto? Não fui eu que circunscrevi. À extensão do Foz Plaza e de que essa desafetação que foi feita à medida para o Foz Plaza, ainda por cima com a contradição de haver uma asta pública, como é que um centro comercial tem a garantia de que vai ficar com o terreno se há asta pública? Não tem garantia e, portanto, é assim, por isso é que eu lhe digo, o que está em causa não é uma asta pública, o que está em causa é um PDM que, naquela área, porque, atenção, o atual PDM já podia prever a ocupação do Foz Plaza, portanto, a venda não estava em causa, nunca esteve em causa. Deixe-me terminar, o cuidado que nós tivemos perante quer o Foz Plaza, quer todas as indústrias, todas as empresas da Figueira, que mais significativas em termos de ordenamento do território, foi perguntar que condicionantes é que têm para criar postos de trabalho, mais postos de trabalho, para crescer. Aos postos de trabalho já lá vamos. Mas certo, mas deixe-me só dizer. E, portanto, o Foz Plaza, uma das condicionantes que tem, obviamente, é crescer. E não pode crescer em altura? Fica uma barreira em altura muito caro? Grande. Não, isso não faço ideia. Não faço ideia, mas atenção, quando me perguntou há bocadinho porque é que se foi uma gafe, para mim não foi, porque é uma questão de transparência, para que não digam a seguir. Não é? Quando o processo, imagine que houvesse uma asta pública, seria uma surpresa. Não, acho que assim ficamos todos a conhecer quais são as intenções, e não são intenções negativas, são as intenções. O dinheiro que vier a ser realizado, se for vendido aquele pedaço de terra, aquela dentada, como lhe chamou o seu colega Carlos Monteiro, seu colega de executivo, será para aplicar na várzea e transferir para a várzea os equipamentos que atualmente funcionam no Horto e aduzir mais alguns. Se o Horto não for vendido, a Câmara não tem capacidade financeira para desenvolver o projeto da várzea. Onde prometeu fazer o parque urbano, que entretanto ainda não fez. Também uma promessa eleitoral que ainda não foi cumprida. Mas aí é uma promessa que implica outro tipo de orçamento, que não o PDM. O PDM implicou muito trabalho. E quando se fazem as promessas não se tem orçamento? Não é isso. Agora, como sabe, nós temos pago a dívida bastante, não é? Ao longo dos anos, neste momento só temos 27 milhões de euros, mas ainda temos. E, portanto, esse dinheiro inviabiliza-nos a curto prazo de instalar aquilo que pretendíamos na várzea de Tavarede e de promover, porque a várzea de Tavarede é a entrada da cidade, é a entrada principal da cidade e, portanto, devia ser a montra da Figueira da Foz. Se conseguíssemos transferir para lá o projeto que pretendíamos, nomeadamente a transferência do Horto, mas não só, do canil municipal, que também está ali numa situação muito complicada e como todos conhecem a nova legislação até dos animais, teremos de ter outros cuidados no canil.
E, portanto, é assim, precisamos de dinheiro. Isso seria uma forma de financiar, mas poderão haver outras, não é obrigatório que assim seja. Se não for alienado, se a Câmara, se o Executivo desistir, fim do prazo de discussão pública, desistir da urbanização desses 12 mil metros quadrados, essa área... Nunca seriam 12 mil metros, seriam 4 ou 5 mil, nunca seriam 12 mil metros, estava completamente fora. Quem falou em 12 mil metros quadrados... Não, isso é a dimensão do terreno. Isso é a dimensão mas também não especificaram exatamente... Mas isso é uma questão de analisar o PDM e perceber que isso era impossível, claro, sob o ponto de vista os 4 mil metros quadrados, que sejam os 4 mil metros quadrados, estava a dizer, se abdicar, admite poder ser integrada no Parque de Campismo Municipal, aquela área, para além dos 18 mil metros quadrados que se encontram a norte, que serão norte-poente Mas os 18 mil metros quadrados que estão a norte têm muito mais características de Parque de Campismo do que aquela zona ali, porque não imagino as pessoas a quererem acampar, montar uma tenda junto a um parque de estacionamento de um hipermercado, ou um acesso ao próprio hipermercado. Portanto, não é muito compatível com a atividade de acampar. Podia ser outra qualquer, sem ser propriamente o campismo. Mas então, Sra. Vereadora, há uma contradição. Se o Jumbo, peço desculpa, o Centro Comercial Foz Plaza é a força do hábito da expressão popular, crescer, e se o terreno lhe for vendido e crescer para o lado do Parque Campismo, o Parque Campismo também fica próximo de um centro comercial. Não, porque tem que olhar para o território e aquilo é uma vala, o que lá está, não é? Sim. Portanto, é uma vala que neste momento não é ocupada. Sim, não é ocupada e, portanto, as vistas continuam. A construção fica mais próxima do Parque de Campismo. Não fica, porque, aliás, a zona não está mais próxima. Fica. Não, porque hoje em dia o Foz Plaza está imediatamente nas traseiras do Parque Campismo. Portanto, até não afetaria o Parque Campismo? Não afetaria o Parque Campismo. Então, diga-me, quem é que exagerou nos 2 mil postos de trabalho que o centro comercial poderá criar se conseguir ampliar as instalações? Foi a Sra. Vereadora que anunciou na Câmara. Foram as informações que me deram, que foi o Foz Plaza. Mas não achou exageradas? Não achei, porque assim, entretanto tive reuniões, até posso dizer, com outras, com as tais lojas âncora que pretendem vir para a Figueira. Atenção, não fazem questão que tenha que ser ali. Agora, procuram, à procura de espaços. Por exemplo, uma delas, a Decathlon, anda à procura. E só a Decathlon me garantiu que com a vinda de uma loja para a Figueira, de uma loja pequena, porque não será uma loja com grande dimensão, criará cerca de 200 postos de trabalho diretos e indiretos. Quando falo 2.000, é diretos e indiretos. Portanto, a quantidade de lojas que seria criada, porque estamos a falar de dois turnos por dia, pelo menos, são várias... Faz ideia com a quantidade de lojas que seria... Mas claro que isto é uma estimativa, porque, ouça, não há nenhum... Sim, isto é uma intenção. Mas teve conversas com a administração? Isto foi, claro, como tive com todas as empresas. Não foi da Auchan, foi do Foz Plaza. Então foi mesmo do centro comercial? Sim. Muito bem. Pois, exato, Auchan tem a ver com o Jumbo, lá está. Mas não lhe disseram que lojas é que vinham para a Figueira? Quantas lojas poderiam vir para a Figueira? Porque assim, atenção, isto é uma intenção, portanto não há nenhum projeto feito. É uma intenção. E havendo intenção, falaram no grupo Initex, falaram de HIMs e CIAs e esse tipo de lojas. Mas se querem o terreno é porque têm. O que me disseram é que tinham. Pôr no espaço e essas lojas, portanto, não há garantia de haver lojas. A postura e as perguntas que me está a colocar, eu também coloquei. Porque nós também temos essa desconfiança e perguntamos, mas como é que é possível? Eles disseram assim, olha, só no Foz Plaza, o ano passado, entraram 4,5 milhões de pessoas, só em 2016. 4,5 milhões. E, portanto, este número já é apelativo, atrativo, que entram várias vezes por dia e saem, não é? Eu não faço ideia como é que eles fazem as contas. mas ouça, a Decathlon, eu falei diretamente com a Decathlon e eles querem abrir, este ano vão já arrendar uma loja. Portanto, têm esse interesse. A Figueira está a ficar muito atrativa para estas lojas âncora. E eles querem vir de qualquer forma. Pronto. Então, se querem vir de qualquer forma, também não precisam de ampliar o centro comercial. É assim, é óbvio que isto aqui não é uma coisa, por isso é que o Presidente disse que não se vai debater pelo Horto, é óbvio. Agora, mas fica triste, Sra. Vereadora. Não, claro que não fico triste, não, claro que não. Eu acho que o interesse público aqui é o mais importante. E salvaguardar os valores naturais, é óbvio que sim. Incluir os 18 mil metros quadrados, a norte poente do Parque de Campismo. Esses têm muito mais características. Sim, do Parque de Campismo como área urbanizável na proposta de revisão do PDM, foi um lapso, disse a Sra. Vereadora, foi corroborado na Câmara. Afinações, sim. Como é que se comete um lapso? Isto não é propriamente, ouça, no caso daquela zona, do território, que mais uma vez digo que é uma pequena zona do território, foram considerados os mesmos parâmetros mais ou menos que existiam no PU, porque era o que estava em vigor. Plano de urbanização. No plano de urbanização. Pronto, e foi isso que foi considerado. Agora, vai ser integrado no Parque Campismo, parte e outra parte destinada a equipamentos desportivos, é isso? Não,
será tudo, em termos de classificação do solo, que é isso que o PDM faz, é classifica o solo. Em termos de classificação do solo, será considerado equipamento, como é o Parque Campismo. Então, atenção que o Parque Campismo não é zona verde, não é? Então, para concluirmos... Em termos de ordenamento. Para concluirmos relativamente a esta questão do Horto Municipal, toda esta celeuma, esta controvérsia, deve-se a aproveitamento político, na sua opinião? Eu julgo Ou há uma não. preocupação real por parte de quem defende o corredor verde? Tem motivos para estar preocupado? É assim, também confesso que eu não conhecia o estigma que tanto, porque nós quando estamos afastados ou arredados, já foi há 20 anos, eu ainda andava nessa altura, estava na universidade, e portanto não tinha tanto conhecimento do estigma que aquilo tinha, que o Horto e o Corredor Verde... Tem lá vereadores, o Executivo tem vereadores que conheciam bem, nomeadamente António Tavares e Carlos Monteiro, que aliás, quando estavam na oposição, também se insurgiram contra a eventual urbanização daquela área. Mas vejam, porque como eu estava a dizer, nós temos 380 km quadrados de território que foram discutidos. Os vereadores não constroem Permita-me a imagem, é quase como um criminoso justificar-se de que desconhecia a lei. Não é. Então, sabendo que é uma zona... Não é, porque não estamos a cometer nenhum crime. São opções, são opções. Por isso eu pedi desculpa pela analogia, pronto, ou seja, no fundo acaba por ser uma desculpa, não uma justificação. Não é uma desculpa, é uma opção em aberto. Mas um executivo tem de conhecer o Conselho, eu gostava que também falassem nas freguesias. A história do que envolve determinadas zonas... falar ou não? Sim, mas eu queria que comentasse a história que envolve determinadas zonas da cidade. Claro, mas eu posso falar da história, mas não é só a cidade que conta. Temos que pensar nas freguesias. Mas para encerrar, então, houve algumas questões, por exemplo, levantadas na freguesia de Bom Sucesso, largos que têm que ser considerados também como zona verde. Portanto, isso tudo faz parte e está em aberto. O documento do PDM é um documento em aberto. Foi a ingenuidade política não terem feito uma avaliação política mais precisa sobre as reações relativamente ao Horto? Porque com o investimento que tem sido feito no Parque Campismo, acho que não passava pela cabeça que tivesse em causa, porque há 20 anos atrás estava em causa o Parque Campismo, estava em causa a venda do estádio municipal, estava em causa tudo isso e durante até este executivo pegar no Parque Campismo, o Parque Campismo estava concessionado a um privado que não cuidava dele. Portanto, nos últimos anos gastámos 600 mil euros só no Parque Campismo, a beneficiar o Parque Campismo e até para ter um usufruto anual para os próprios figueirenses. Mas não é o Parque Campismo que está em causa. Não, exatamente. Como o Parque Campismo não está em causa, para nós o Horto era um problema de menor importância. Subestimaram a importância? Subestimamos a importância, para nós, relativamente a todo o PDM, a importância do PDM e como este PDM salvaguarda os valores naturais, este é um pormenor que não é relevante. Houve falta de sensibilidade política? Julgo que não, acho que não é uma questão de sensibilidade política. Julgo que não. Subestimaram é uma forma transparente de abordar. As consequências políticas dessa decisão? Julgo que isto não traz consequências políticas. É um documento, mais como até o Presidente já disse. As consequências políticas já estão, se o próprio Presidente reconhece que poderá, enfim, Pronto, então, mas qual é a consequência? Isto é democracia, nós estamos muito bem, então, democraticamente falando, há PDM para além do Horto, não é? Há a revisão do PDM para além do Horto. Mas também pode ser sinal que tudo o resto está bem. Penso que sim. Ou não. Nas freguesias, têm feito muitas observações, têm ouvido muitas queixas de que querem mais áreas de construção nas freguesias rurais? É assim, na generalidade, portanto, há sempre, as pessoas querem sempre ter capacidade de construção no seu terreno pessoal, mas na generalidade, quer os presidentes de juntas executivos, quer as pessoas, porque eu fui a maior parte das juntas, das sessões públicas nas juntas, e percebo que as pessoas ficam mais beneficiadas, muito mais beneficiadas com este novo PDM. Resolve muitas situações de injustiça territorial nas freguesias. E pronto, e as pessoas ficam positivamente agradadas. Agora, não resolve todas e não resolve todas as expectativas. As pessoas continuam a querer a possibilidade de construir para o filho, ou do filho um dia vir a poder construir na sua vinha, que hoje é uma vinha, ou é um campo de milho. Pronto, ainda existe um bocadinho essa pressão. Muitas vezes o filho provavelmente nunca vai construir, não é? Mas é o sonho de um dia o filho poder construir naquele... A propósito de pressão, sofreu muitas pressões durante o processo de revisão do PDM, porque, repare, estamos num meio pequeno. Há centenas de autarcas, entre a oposição e o poder, nas freguesias, na Assembleia, e os autarcas também têm propriedades. Sim. Nem todos, mas alguns, se calhar muitos. Sofreu muitas pressões. Não. Eu julgo reclamações? Perdeu alguns amigos políticos? Não. Não? Julgo que não. Nem José Elísio? Presidente da Junta de Lavos, que não pode construir também num terreno que tem em parceria com o irmão.
que o presidente Que herdaram, de aliás. Lavos, José Elísio, está a olhar para a sua freguesia na generalidade. E que não é prejudicada a freguesia, mas é uma Mas ele freguesia... diz que sim, que é fortemente prejudicada. Claro que é uma perspectiva, não é? Pronto. Mas foi o único presidente de junta que lhe manifestou essa preocupação? Não, é assim, os presidentes na generalidade demonstram algumas preocupações, mas assim, especificamente, ele também não falou ainda, porque não tivemos ainda a oportunidade de falar em muito detalhe. Mas não perdeu amigos políticos? Eu julgo que não, pelo menos. Não estou a contar com isso. Ainda a propósito da revisão do PDM, porque é que o Executivo tem sido reativo, mas resistente nessa reação aos debates públicos e não foi ele próprio a promovê-los, a ter a iniciativa de promovê-los? Debates públicos, de esclarecimento. A senhora vereadora teve a coragem política que lhe foi publicamente reconhecida ao participar num debate público. Mas essa não é a questão. Coragem política no contexto de fortes críticas, precisamente por causa do Horto Municipal. Mas porquê é que o Executivo não teve, já que diz que esta é a democracia a funcionar, porquê é que dentro desse espírito democrático não tomou a iniciativa de promover debates públicos e teve de ser a oposição a exigir? Sessões públicas. São diferentes do que Mas porquê é que são diferentes? Foi alguma? Não foi? Não são diferentes, são sessões públicas, é diferente, não é num anfiteatro. Numa sede de uma junta, por exemplo, ou de uma coletividade, presumo com algumas ou poucas dezenas de pessoas, ou irem pessoas durante o dia para se informarem, do que um debate público num sítio onde estejam 200, 300 ou 400 ou mais pessoas e a levantarem questões, pessoas políticas também. Mas essas mesmas questões podem ser levantadas nessas sessões que nós temos a fazer. Portanto, essas sessões nós não estamos a limitar a abrangência do número de pessoas, de que questões é que podem ser colocadas, se podemos estar todos a discutir. Portanto, são sessões agora. A maior parte das pessoas, e isto convenhamos, porque é mesmo assim, o PDM e todos os documentos que envolvem o PDM são documentos muito técnicos e a maior parte das pessoas precisa de ser esclarecida antes. Não, mas querem respostas concretas para problemas concretos. Exatamente. E até para questões genéricas da freguesia. Senhora Vereadora, mas há também as opções políticas. Uma revisão do PDM tem, em mas grande essas parte, opções uma políticas opção foram política. aprovadas no plano estratégico. E a opção política deste PDM, e pergunto-lhe se essa é a grande virtude, é ordenar e evitar a dispersão da construção de nova habitação, porque estamos num concelho em que há excesso de habitação na cidade, mas se calhar falta em algumas freguesias. Sim, é uma das grandes virtudes é claramente ordenar, mas isso é o objetivo de um ordenamento, de um plano, não é? Sim. Pronto, mas sim, é disso que estamos a falar, do ordenamento do território. Limitar a construção fora dos aglomerados, mas dentro dos aglomerados, especialmente os rurais. Eu acho que as freguesias rurais ficam muito mais beneficiadas neste PDM, porque já não precisam ter área mínima de parcela, por exemplo, 1500, sei lá, Cova da Serpe era um exemplo. Tinha que ter pelo menos 1500 metros quadrados de terreno para poder construir uma casa. Hoje, com 100 metros quadrados já pode construir, porque é considerado um aglomerado. Pronto, e por isso este PDM resolve a maior parte das situações das pessoas nas freguesias que querem construir na aldeia. Mas não só, este PDM olha muito para as atividades económicas, porque o que realmente o nosso concelho precisa não é de mais habitação, mas é mais emprego. E para criar mais emprego temos que perceber que necessidades e que constrangimentos é que existem para as empresas poderem criar esses empregos. Novas áreas de atividades económicas. E não é só novas áreas, é permitir que em todo o território, e mesmo que, por exemplo, nos parques industriais, que têm um índice de 0,5 hoje, vai passar para 1,5, porque não faz sentido nós estarmos a restringir a construção em zonas industriais e, portanto, são esse tipo de coisas que vão beneficiar. Ou, por exemplo, as atividades da agroindústria, que também são possíveis de ter em todo o território, mesmo em zonas onde não é possível construir habitação, é possível ter esse tipo de construção. Muito bem. Mudando agora de tema... Ou turístico. O Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, o PEDU, está em curso. As obras no âmbito do PEDU estão em curso. E já foram realizadas algumas, nomeadamente a Rotunda, por exemplo, e na zona do terminal intermodal, transportes intermodal. Está em curso a requalificação da zona envolvente do Coliseu Figueirense, não tanto como gostaria a ser a vereadora e a Câmara, não é? Porque não houve acordo com a administração do Coliseu Figueirense, mas faltam ainda algumas obras, e uma delas são as principais. A requalificação do Cabedelo e a ciclovia Figueira-Lares. A Estação Lares, por exemplo. E há mais duas, sim. Grandes obras, sim.
nomeadamente das ruas da cidade, das três ruas, das praças e aí das ruas. há a parte também da Buarcos. revitalização urbana da Baixa da cidade e da zona histórica de Buarcos. Quando é que essas obras começam? Elas têm de estar concluídas em finais de 2018, certo? Certo. Quando é que vão começar? Já tem calendários? Nós estamos a finalizar neste momento os projetos e, portanto, eu julgo que a primeira a avançar, mas isso, como sabe, eu não sou vereadora das obras municipais. Sim, eu sei que não, mas está bastante envolvida no âmbito do PDU. Tivemos também. mais a nível de programação e do planeamento das obras. Agora, neste momento, isto está com o vereador Carlos Monteiro e com o presidente, e eu não lhe consigo dizer, sei que estamos a desenvolver os projetos, o projeto das praças e das ruas é o que está mais adiantado, o da ciclovia também está bastante adiantado e, portanto, serão provavelmente esses, mas eu não lhe consigo ainda dar. Sei que tem que estar pronto até ao final de 2018. Essa é a garantia, não é? Sim. Quando começam, mas não sabe se começarão este ano. Tem que começar este ano. Tem que começar este ano. Pois, porque tem um prazo de execução que poderá prolongar-se até muito perto de finais de 2018. E são obras grandes, especialmente o Cabedelo, Buarcos, são obras muito grandes. Em que estádio se encontra o processo das áreas de reabilitação urbana, das chamadas ARUs? Então, nós agora fizemos as ORUs, que no fundo definem que tipo de obras é que podem ser feitas, quer públicas, quer privadas, dentro de duas ARUs já. E estamos a desenvolver as outras também. Especifique, por favor, que para quem não sabe o que são ARUs, Operações de reabilitação urbana. E o que é que isso para o cidadão comum, para o proprietário? No fundo define as regras. O que é que vai beneficiar? Benefícios o que é que para vai já limitar? Tem alguns benefícios em termos de fiscais, portanto, pode ter isenções de IMI 10 anos, IMT também pode não pagar, IVA, por exemplo, na obra em si, também tem uma redução para 6%, as taxas urbanísticas, portanto, há uma série de isenções, etc., que poderá ter, são esses os benefícios. E define as regras para como é que ele pode fazer a reabilitação daquele edifício, porque nós definimos qual é o interesse de cada edifício. Acredita que vai ter bastante atenção? Acredito, porque nós já Mas baseia-se na reabilitação urbana que está a ser feita mesmo à margem das ARUs e das ORUs? É nisso que se baseia? E é muita tendência que tem sido feita a nível nacional, é essa a tendência, e é uma tendência também que se começa a notar a nível local. E há uma aposta estratégica também no Portugal 2020 para a reabilitação urbana. Podem ir a esses incentivos também, portanto, empréstimos, são sempre empréstimos, mas podem ser juros bonificados, com uma taxa de juros bonificados, exatamente. Quando falamos em reabilitação urbana, na Figueira da Foz, é claro que nos lembramos logo do edifício Trabalho. Tem sido uma carga de trabalhos, não tem? Tem. Mas ainda não foi a lado nenhum. Eu já fui a alguns lados. Mas o processo... Mas também não foi bem sucedida nesses seus contactos, não é? Pois, o sucesso é algo relativo, não é? Neste caso, realmente, a eficácia é quando o edifício ou o edifício seja reabilitado ou demolido, não é? E que nasça ali mais alguma coisa. Eu acho que essa é a eficácia de todo este trabalho que andamos a ter. Mas não, digamos que é um edifício que legalmente tem o direito de lá estar. Pronto. Não é isso que está em causa. Mas também... E a ruína económica? Como? A ruína económica. A ruína económica, iremos tentar declará-la, já fizemos uma avaliação e, portanto, de acordo com o perito, o edifício está em ruína económica, só que isso servir-nos-á para fazermos, por exemplo, a expropriação. E para isso vamos ter... Tem de vender o horto. Temos que ter alguma capacidade financeira para o fazer, não é? E, portanto, continuamos a não ter. Uma parte para descomprimir, e até porque já estamos no fim, e pergunto-lhe, por último, relativamente às perguntas que tinha, aos tópicos que tinha aqui anotados, está disponível para voltar a fazer parte de uma lista do recandidato João Ataíde, se for convidada para o efeito, ou já foi convidado? O que é que lhe disse? Não, ainda está tudo por decidir, portanto está decidido que o Presidente se candidata, tudo o resto ainda está em aberto. Incluindo, obviamente, a sua disponibilidade. Mas está disponível a minha disponibilidade conforme o desafio. Sim, mas o desafio será para a vereadora, não é? Seguramente. Não sei, portanto, isso depende do desafio. Que outro desafio é que lhe pode fazer um candidato? Além de pode ser para a Assembleia Municipal também, não é? Muitas coisas, não é? Também depende dos pluros? É assim, eu tenho que ser uma mais-valia para o município, não é? Enquanto o Presidente assim o julgar e o PS... Todos os pelouros, qualquer um dos pelouros não é uma mais-valia para o município. Não, eu sim, mas não são importantes todos os pelouros. Eu é que posso não ter condições para assumir determinados pelouros, por não ter votação. Determinados pelouros que ninguém quer, não é?
Pronto, se calhar o Esse urbanismo também não ninguém quer. Esse, a senhora vereadora também não esquece. Está a Não sei, gostar? eu já tenho o canil municipal, Já. só me falta o cemitério. E as feiras? As feiras também não E têm. os mercados também não têm? As feiras e mercados não. Senhora vereadora, está a gostar deste mandato? Porque, não, que eu saiba, não tinha experiência política nem autárquica. É um quadro superior à engenheira do setor privado, não é? E, de repente, vem para a causa nova. pública, não é? Como é que encarou e como é que tem encarado esta experiência, este desafio? Bem, faço sempre, em tudo o que faço, tento fazer o melhor trabalho possível. Pronto, e encaro isto como uma missão, portanto, e como algo completamente temporário e que vai terminar. Portanto, eu garantidamente estou cá até 30 de setembro, ou por aí. E depois logo se vê. Portanto, até agora gostei. Se o mandato terminasse hoje, fazia um saldo positivo? Eu julgo que sim, para mim também, pessoalmente, foi muito enriquecedor, porque inevitavelmente trabalhamos e deparamos com situações que numa empresa privada não acontece. Não é? E acho que consegui incutir algum espírito também que trouxe das empresas privadas. A engenheira Ana Carvalho era uma ilustre desconhecida na Figueira da Foz. Não sei, se calhar para algumas pessoas era. Para a maioria dos figueirenses era uma ilustre desconhecida. Como é que se intrusou no meio? Foi fácil? Sim, eu já me sentia bastante entrosada na Figueira da Foz. Sim, mas com o cargo que desempenha, o entrosamento é bastante diferente, não é? Mas continuo a ir ao supermercado e ninguém me conhece, portanto sinto-me ainda confortável e anónima. Depois desta entrevista, alguns até poderão pedir autógrafos, quem sabe. Sim, claro. Que tipo de literatura é que gosta? Olha, gosto para ficarem muito... a conhecê-la melhor já agora, para não continuar a ser uma ilustre desconhecida para muitos figueirenses que a reconhecem na rua. Sim. Eu gosto muito de Gabriel Garcia Marques. 100 anos de solidão? 100 anos de solidão, sim, é o meu livro preferido. Sim, é muito esse estilo de literatura, mas eu leio tudo, por acaso leio bastante. E gostos musicais? Anos 80? Bossa Nova. É, Bossa Nova? Sim. Jovim e outro, e Elis Regina. Sim. A música popular brasileira chamada Sim. Vinícius Moraes, muito bem. E relativamente a cinema, está numa cidade de cinéfilos, a Figueira da Foz, como sabe, até tem um festival de cinema e já teve um que foi internacional e este que está também a caminhar para esse estatuto. Sim, não posso dizer que seja muito cinéfila, mas sei lá, não gosto daqueles filmes muito comerciais, pronto. Sei lá. Gosta de produções independentes? Não digo independentes, mas não tão óbvias, não é? Mas depois... Não gosta dos clichês de Hollywood, é isso? Sim, não gosto muito. 5 minutos depois já sabe como vai acabar o filme, Pronto, quem casa com quem morre, nem gosto muito de ficção científica, nem esse tipo de... E gosta de viajar? Pois, acho que toda a gente Qual foi gosta. a viagem que até este momento mais a marcou? Não sei, é difícil. Não sei, acho que todas as últimas viagens são sempre as melhores, não é? No ano passado fizemos uma viagem em família e foi muito divertida. Pronto, eu gosto muito de acampar. Ah, é? Sim. E já acampou no Parque Campismo da Figueira da Foz? Já, sim, senhora. E acampa-se bem? E já acampei como vereadora no Parque Campismo da Figueira da Foz. Mas como é que uma vereadora acampa no Parque Campismo da Figueira da Foz? Porquê que não é de acampar? Não, mas como vereadora, ou seja, desde que é vereadora, não é? Desde que sou, sim. Pronto, pensava que os vereadores tinham de acampar, tinham um acampamento especial para vereadores. Calhou. Os bangalôs são confortáveis ou foi em tenda que acampou? Foi em tenda. Está-se bem lá? Está, mesmo os balneários são muito bons, eu até conheço muitos parques de campismo, pronto, e realmente o da Figueira não fica atrás, está muito bem. Devia ter mais utilização, porque notei, eu estive em agosto, no pico de agosto, e não estava cheio de tendas. Julgo que hoje o parque se utiliza mais, tem uma utilização não tanto de acampamento propriamente. Não estando muito longe da praia, mas a verdade é que também não está ali ao lado. Pois. Se houvesse transportes públicos, uma rede de transportes públicos para aquela zona, acha que poderia... Já houve uma tentativa e não foi muito bem sucedida. Não foi bem sucedida. Mas há tentativas que têm de ser repetidas para se criar habituação, não é? Sim, é uma alternativa, ou uma rede de bicicletas. Mas não vamos voltar às questões do seu executivo. Tem ídolos? Tem algum ídolo? Ainda que seja de infância ou de juventude? Tenho o Baden-Powell, tenho. Foi escoteira? Fui escoteira. Daí eu gostar muito de acampar, não é? Sim. E
Essa veia do serviço público vem do escotismo? Talvez, sim. E claramente. exerce a sua atividade de vereadora com espírito de escoteira? Exerço. Esse, então, Exerce tudo, como espírito. Como é que é exercer uma atividade de vereadora com espírito de escoteira? É pôr tudo à frente, quer dizer, não é tudo, mas a maior parte das coisas é olhar para as coisas como serviço público, pronto, e como um serviço que estou a Ao prestar. próximo também? Também, claro, ao próximo, não é? E dar o melhor que Como consigo. escoteira, é seguramente uma amante da natureza. Exatamente. Regressaríamos ao horto novamente, não é? E ao corredor verde, mas não vale a por pena. isso mesmo, não vale a duvidem que defendo o corredor Mas não, verde. não vale a pena. Não há qualquer Por último, a dúvida. última de todas as perguntas. Qual foi o momento mais importante da sua vida? Até agora, apesar de ser ainda bastante jovem, mas qual foi o momento mais importante? Toda a gente tem o momento mais importante, até as crianças, não é? Se quiserem puxar pela cabeça, provavelmente quando receberam o último brinquedo, não é? Certo, mas é óbvio que são aqueles que acho que toda a gente tem, que é casamentos, nascimentos das filhas, não é? Portanto, acho que são esses os momentos mais uma pessoa importantes. comum, não é? Pois, acho que sim. Muito obrigado por ter estado aqui, Sra. Vereadora Ana Carvalho, que tem entre mãos o escaldante dossiê da revisão do Plano Diretor Municipal, mas tem outros pelouros e estivemos aqui a conversar também sobre outros assuntos. Foi mais uma edição do Clube Privado, aqui estaremos na próxima semana com outro convidado.